Imagina que eu te dou duas opções. Passar uma hora fazendo a atividade que você mais gosta. Ou estudar durante uma hora. Qual você escolheria? Se você escolheu a primeira opção, não está sozinho. Mas a pergunta mais interessante não é qual você escolheu, e sim por que você escolheu isso. A resposta pode explicar por que estudar parece tão difícil para tanta gente. E neste vídeo você vai descobrir por que isso acontece e como usar a favor dos seus estudos. Ok, agora pensa comigo. Você já percebeu que alguns episódios acabam justamente na melhor parte? E de repente você fica com uma vontade enorme de assistir ao próximo? Esses dias eu estava assistindo a uma série, e em uma cena alguns personagens entraram em um quarto. A câmera mostrou apenas a reação deles, mas demorou alguns segundos para revelar o que havia lá dentro. E eu só conseguia pensar, mostra logo! Mas por que alguns segundos de espera foram suficientes para me deixar tão curiosa? A câmera não mostrou nada de extraordinário. Ela simplesmente esperou. E mesmo assim, eu não conseguia parar de pensar no que havia dentro daquele quarto. Você já passou por isso também? Isso acontece porque o cérebro percebe que existe uma informação faltando e quer preenchê-la. Esse conceito é conhecido como teoria da lacuna de informação. Mas como eu uso isso quando eu estou estudando? Vamos imaginar que você não gosta de ciências. Se eu simplesmente disser, leia a página 2, provavelmente você vai ler, mas a informação pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Agora, e se eu te fizer uma pergunta? Se o meteoro caiu em um único lugar, como os dinossauros desapareceram do planeta inteiro? Percebe o que aconteceu? Você provavelmente já sabia que um meteoro estava envolvido. Mas talvez nunca tenha parado para pensar em como um único impacto conseguiu afetar o planeta inteiro. E, sem perceber, o seu cérebro começou a procurar uma resposta. É exatamente essa sensação que queremos criar antes de estudar. Em vez de abrir o livro pensando, hoje vou estudar história. Experimente começar com uma pergunta. Como um homem conseguiu conquistar quase toda a Europa? Quando fazemos isso, o cérebro deixa de estudar apenas para terminar a matéria e passa a estudar porque quer descobrir uma resposta. E isso nos leva a outro ponto. Agora imagina um jogo. Você recebe uma missão. Enfrenta um desafio. Consegue completá-lo. Ganha uma recompensa. Percebe que está evoluindo. E logo aparece uma nova missão. Eu mesma já passei horas jogando assim sem perceber. Tinha um objetivo grande, mas ele era dividido em várias missões menores. Cada vez que eu completava uma delas, ganhava moedas, desbloqueava alguma coisa e sentia que estava mais perto do meu objetivo. Agora pensa, por que não fazer a mesma coisa com os estudos? Você não precisa transformar os estudos em um jogo. Só precisa entender o que faz os jogos serem tão envolventes. Todo jogo tem um objetivo. E, sem perceber, é esse objetivo que dá sentido às pequenas missões. Nos estudos, acontece a mesma coisa. Talvez o seu objetivo seja passar de ano, entrar na universidade, tirar uma nota melhor, ou simplesmente sentir orgulho de si mesmo. O seu objetivo não precisa ser igual ao de ninguém. Ele só precisa fazer sentido para você. E isso pode ser uma das coisas mais importantes nos estudos. Mas talvez você esteja pensando, tá, eu já tenho um objetivo. Mas o que eu faço com isso para estudar melhor? E é aí que entra a clareza de metas. Vamos imaginar um pouco mais. Temos o aluno A. Ele diz que vai estudar matemática na segunda. E temos o aluno B. Ele diz que vai estudar a função do primeiro grau e fazer 10 exercícios. Quem você acha que tem mais probabilidades de fazer o que disse? Obviamente, a pessoa que tem mais clareza do que vai fazer. Porque ela não vai gastar tempo nem energia se perguntando o que vou estudar hoje. Por exemplo, eu comecei a estudar inglês recentemente, e eu percebi que o que me atrapalhava não era o inglês. Era sentar na cadeira e não saber por onde começar. Mas aí eu comecei a fazer planos bem definidos. Na primeira aula vou aprender o present simple e o present continuous. Na segunda o vocabulário para falar sobre objetivos. Na terceira expressões úteis do dia a dia. E no final, quando eu começar uma sessão, fica muito mais fácil e leve, porque eu já sei o que vem a seguir de sentar,
pegar o caderno e as canetas. Eu tenho uma missão clara para concluir. O difícil muitas vezes não é estudar. É decidir por onde começar. Os jogos quase nunca deixam você perdido. Eles sempre mostram qual é o próximo passo. E talvez seja isso que esteja faltando em muitos planos de estudo. Então, antes de terminar uma sessão de estudos, já deixe escrito qual será a próxima missão. Assim, quando você voltar, não precisa decidir. Basta começar. Mas antes de acabar, se você esquecer tudo o que viu neste vídeo, lembre-se apenas destas 3 coisas. Antes de estudar, desperte a sua curiosidade com uma pergunta. Tenha um objetivo que faça sentido para você. E transforme esse objetivo em pequenas missões claras. O cérebro não aprende apenas repetindo. Ele aprende quando existe curiosidade, progresso e um motivo para continuar. E talvez estudar nunca tenha sido só uma questão de disciplina. Talvez fosse uma questão de dar ao cérebro razões para querer voltar. Esse foi o vídeo. Agora eu quero saber, qual dessas dicas você vai testar primeiro? E se existe alguma dificuldade nos estudos que você gostaria de ver em um próximo vídeo, conta aqui nos comentários. Obrigado por assistir, um beijo e até a próxima!